Vamos começar falando desse fogo no parquinho, a primeira etapa. A Márcia Tiburi, a filósofa, se é que eu posso chamá-la de filósofa, né? Pelo amor de Deus. A Márcia Tiburi quer derrubar Janja. Coloca as risadas aí. Filósofa pediu para a Janja renunciar ao cargo de primeira-dama do Brasil. O que a gente pode falar, né? Eu acho que a Márcia Tiburi quer que a Esbanja não faça esse papel de primeira-dama, porque ela está dando vexame atrás do outro. Eu estou com o Gabriel, ela não tem postura para ser primeira-dama. Né? E não é porque ela é socialista, ou porque ela é feminista, ou porque ela quer que seja. É porque ela não tem postura, ponto. Então, ela não tem postura feminina, ela não é um exemplo para as meninas, ela é aquele caricato da mulher esquerdista, que não sabe se vestir, que não sabe falar, que não sabe se comportar, que não tem nenhuma facilidade com a maternidade e outras coisas aí que a gente observa nessa doença que é esse feminismo que só traz desespero para as mulheres. Eu, além de ser empresária, eu lido com grupos de mulheres há muitos anos. E a gente sabe como é importante o fortalecimento do feminino, que não tem nada a ver com a igualdade, com esse discurso feminista, que tem a ver do reconhecer o poder do feminino dentro de cada uma de nós mulheres. Então, essa mulher, essa Márcia Tiburi, primeiro que ela não tem isso, ela já não tem esse empoderamento feminino que a gente chama, que é uma coisa verdadeira. Porque quem tem essa coisa feminina, ele tem uma empatia com o outro, mas uma empatia verdadeira, não uma coisa de discurso. Então, ela fala assim, que defende o assalto, mas ela não quer saber do assaltado, que pode ter sido morto com um tiro e tal. Então, ela não tem esse tipo de empatia, né? Ela tem um discurso e, por causa desse discurso, ela sai falando qualquer bobagem, ainda se diz filósofo. Mas eu acho que, de qualquer maneira, o conselho é válido, porque a Janja realmente está fazendo um vexame como primeira-dama. Eu acho que se ela começasse a aparecer menos, talvez até ajudasse. Eu vou te dizer que eu até gosto, né? Porque ela nos dá motivo para meme, semana sim, semana também. Então, assim, esbanja tudo, esbanja dinheiro, não sabe gastar, né? Demonstrou, né? Nas suas idas às compras, que não é uma mulher que entende, que sabe fazer, né? Escolhendo coisas caríssimas, fora de noção e tal. Então demonstra, né? Que ela, para esse papel de primeira-dama, ela devia usar o tempo vago que ela tem para tomar aulas de etiqueta, aulas de como se portar e, principalmente, aulas de como não atrapalhar. Mas, infelizmente, nesse governo, todo mundo se atrapalha. E eu concordo muito com o que disse o Gabriel. As estão sendo usadas, porque são mulheres sem capacidade, colocadas em cargo de chefia, dos quais elas não têm a menor condição de fazer um bom trabalho. E a gente não precisa ir muito longe, a gente tem uma ministra baiana, uma pessoa com a qual, pessoalmente, eu gosto muito, mas uma pessoa que notoriamente não tem condição de assumir a pasta, não tem condição. E eu acho que uma das coisas que fazem parte da humildade e do brio de um ser humano é quando alguém te convida para uma função que você não tem capacidade de exercer, é você dizer não e não ficar pagando vexame como que está acontecendo. Então, a gente tem casos terríveis no Ministério da Saúde, no Ministério da Cultura, no Ministério do Turismo, no Ministério do Planejamento, porque a Simone Tebet fala, não se escreve, né? Não sabe nem o que está falando, não é economista, não entende nada de planejamento. Então, a gente está começando a ver as mulheres sendo expostas ao ridículo, cada vez mais. E, nesse ponto, eu até concordo com a Márcia Tiburi. É importante que se coloquem mulheres nos cargos, mas mulheres capazes de fazer o seu trabalho, como, por exemplo, era a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a própria ministra Damares, e outras parlamentares. Eu vou te dizer, tem outras sim, Vanessa. Tem a Paula Belmonte, que é uma mulher aguerrida, que foi contra a CPI, está mandando ali, ou está tentando esclarecer a CPMI em Brasília sobre os atos de 8 de janeiro. Tem muitas mulheres aguerridas, sim, e mulheres que são exemplo, infelizmente, não são da esquerda, ou, obviamente, não são da esquerda. Felizmente. Então, assim, a gente precisa fortalecer, assim, esse feminino, mas eu acho que essa crítica quanto ao papel da Janja de primeira-dama é válida. Ela tem sido uma péssima primeira-dama, vamos falar português. Minutos falar de Salvador, capital. Ontem,
Lula chamou a ACM Neto de grampinho. O que eu acho sobre esse assunto é que ou o ACM Neto assume que ele é oposição a esse governo. Perfeito. E traz para si um pouco da estatura do avô, no sentido de ser um ser combativo, ou ele vai ser engolido com farinha, é o que eu acho. E ele tem do lado dele as principais televisões da Bahia. Não esquecemos nunca, né? A gente está aqui com um programa independente, mas ele tem acesso a todos os lares da Bahia. Não está usando isso para fazer o que deveria, que é uma oposição firme a esse governo. A mesma coisa deveria liderar no União Brasil. Não vamos esquecer, era o assunto da pauta, eu tive um problema aqui com o meu suporte, não consegui comentar a questão da soltura do Anderson Torres, que é membro do partido União Brasil, e não vi o ACM Neto sequer se levantar para defender um colega de partido. Então, essa posição de vou ficar em cima do muro, só tem um lugar para jogar a ACM, é no fundo do poço. Não tem outro. Ou ele assume a postura do avô, começa a se indignar, começa a falar, começa a dar espaço para quem está falando, ou ele vai ficar naquela campanha rosa-choque que a gente viu para governador. A gente não viu naquela ocasião, o Jerônimo não existia, e a pior coisa que existe para um combatente é achar que ganhou uma batalha, porque pouco valorizou o exército do inimigo. E foi exatamente isso que aconteceu na campanha para governador. Hoje ele vira chacota de um cachaceiro ladrão que foi solto pelo establishment para estar ali naquele lugar, e ele agora acha que ainda vai o quê? Defendê-lo? E acha que se defender vai continuar na posição? Eu acho que o ACM Neto devia assumir um pouco mais da coragem do avô e começar a mostrar que a Bahia que dava certo já fazem 20 anos, que tem 20 anos que a Bahia só dá errado. Se você pegar, Timóteo, qualquer número, economia, educação, segurança, qualquer um, hoje é muito pior que era na época do ACM. Então, se esse grupo político, que a gente sabe que tem competência para tocar a Bahia, não tiver uma postura política forte de combate, não vai dar em nada. E olha que a gente vai ter baianos aí em posições importantes. O Cláudio Cajado aí é um que faz parte desse grupo, vai assumir uma posição importante. Estão falando aí do Arthur Maia na CPI do 8 de janeiro. Quer dizer, esses baianos vão vir para quê? Para ficar em cima do muro ou vão chegar para combater o bom combate? Então é isso que eu acho. Eu espero que o ACM, com essa provocação de ontem, o Neto assuma o que tem que assumir, que ele é a oposição a esse desgoverno Lula, que é um fracasso para o Brasil e é um fracasso para a Bahia. E se assim ele não fizer, ele vai acabar perdendo, infelizmente, a Prefeitura de Salvador, que hoje é um exemplo e o único esteio que a gente tem aí para melhorar o nosso estado, porque realmente a Prefeitura de Salvador tem feito um excelente trabalho. Eu também sou 100% favorável à reeleição do Bruno Reis, mas eu fico com muito medo, porque essa gente domina uma narrativa que, mal ou bem, as televisões do ACM repetem. O melhor nome para candidato a prefeito de São Paulo se chama Ricardo Salles. Sim. É o melhor nome. Tem que ser o candidato a prefeito em São Paulo. Se não for ele, Boulos vai ganhar. Você sabe que eu conheço bem não, mas eu conheço o Ricardo Salles. Eu tenho esperança e medo ao mesmo tempo. Porque ele tem uma argumentação fantástica, ele é uma pessoa inteligentíssima, ele sabe do que ele está falando, ele tem conhecimento de causa e ele tem um pouco daquele ar de deboche da esquerda, né? Porque a esquerda, quando não tem uma pergunta, só vê o Flávio Dino dar aquela risadinha, outra risadinha, Maria do Rosário, aquela coisa hipócrita, né? Da esquerda. O Ricardo consegue combater isso muito bem, né? Ele tem essa manha, né? Agora ele ocupou aquela pasta que foi uma pasta que gerou um certo desgaste para ele, que é a pasta do meio ambiente. Ele tem ideias fantásticas sobre o meio ambiente, acho que ele é o melhor ministro do meio ambiente que a gente já teve, sem sombra de dúvida, é o Ricardo, porque ele entende, ele sabe do que ele está falando, ele fala que a pior coisa para o ser humano é justamente a poluição nos grandes centros urbanos, então tratou o lixão, tratou várias coisas. Então o meu receio só
é que essa esquerda passe de trator em cima dele com coisas que aconteceram no Ministério do Meio Ambiente e que a gente sabe que essa agenda woke aí vai em cima dessas coisas de meio ambiente, mesmo que elas não façam sentido, mesmo que elas sejam mentirosas. E eles repetem essas bobagens à exaustão. Acho que nesse aspecto o Ricardo é ótimo para combater, porque tem o argumento, sabe falar. Não tem jeito, né, mas de deixar a pessoa sem fala do Tarcísio, né? Ele é já um pouco mais combativo. Mas eu acho que se São Paulo tem alguma chance, com certeza é com ele. Não é com outras pessoas, não. São Paulo está acordando agora para o que precisa fazer. Tem um fiel da balança aí, que é o próprio Partido Republicano, mais uma vez, porque o Partido Republicano tem uma base aí no governo do atual prefeito e tem uma vontade de reelegê-lo para manter suas posições, e abrir mão disso para o PL pode causar algum movimento aí que não será interessante para a direita em São Paulo. Mas eu acho que o Ricardo é um excelente nome, sim. Seria em quem eu votaria, inclusive, para prefeito de São Paulo. Lula relata dor na cabeça do fêmur e diz estar tomando injeção todo dia. Lula afirmou que sente dor na cabeça do fêmur. Hein, Felipe Dilon? Cadê aquela vinhetinha da música lá? Sente dor na cabeça... E pediu ajuda para o senador Otto Alencar, que é médico, para curá-lo. O presidente disse tomar injeção todo dia, mas que isso já não resolve. Tati Mandelli, o que você acha do Lula falando sobre esse negócio? É vitimismo dele? Onde mesmo? Não, é do fêmur. É do fêmur. O que eu acho disso é que se realmente ele está com problema na cabeça do fêmur, talvez o Otto Alencar não seja o melhor médico. Já faz muitos anos que o Otto Alencar sequer clinica. Então já deve ter coisas mais modernas que ele não tem conhecimento. Inclusive, a falta de pesquisa ficou notória na CPI da Covid, onde demonstrou que ele também, apesar de médico, só sabe repetir narrativas dos jornalistas, que ele mesmo, do ponto de vista da pesquisa, era raso. Então, se ele tem um problema no fêmur e uma complicação, acho que contar com o Otto Alencar para curá-lo é realmente contar com uma impossibilidade. Porque eu não acredito realmente que ele tenha essa capacidade, o Otto Alencar, de curar isso. Agora, ser vítima, não só ser vítima, né, Vanessa? Não sei se vocês já comentaram, mas teve uma mulher ali que foi lá pedir, pelo amor de Deus, fazer um papel de pedinte. Sim, comentei rapidamente. Que aquilo não burlou o segurança, que aquilo foi combinado. Também acho. E tudo que acontece ao longo do que o Lula apresenta é puro teatro. Né? Ontem eu estive em Salvador, tive que pegar um pequeno, e eu vou falar de novo, pequeno engarrafamento na hora que ele estava na Fonte Nova. Não tinha pessoas, não, só tinha um engarrafamento ali do estacionamento e me fez perder uns 15, 20 minutos naquela rótula do Monocô. Pensei, o que está acontecendo? Aí me lembrei o Lula. Aí estava chovendo horrores, eu falei, graças a Deus, não vai ninguém. Mas, enfim, o que a gente percebe é que ele vem para essa plateia educada, né? Essa plateia que está lá e que vai aplaudir em qualquer circunstância. Ele é incapaz de ir para uma plateia qualquer, seja ela qual for. E aí ele precisa encher lá a concha acústica e tal, para mostrar que ele tem possibilidades, mas, na verdade, tudo isso é teatro. Como aquela mulher entrar no palco também deve ser teatro, porque eu não vou imaginar que um homem ameaçado como ele, odiado como ele, não tem um segurança que vai impedir uma mulher que podia estar com uma faca, com uma arma, com qualquer coisa. Então, evidentemente que aquilo também foi um teatro, como essa vitimização também é um teatro, e esse teatro está se mantendo porque as pesquisas no contraponto estão dizendo que ninguém mais acredita nele. A pesquisa dessa semana que ouviu os principais gestores dos fundos de investimento no Brasil, tanto no Rio como em São Paulo, mostraram que 86% do mercado financeiro acredita que a economia do Brasil vai piorar e que o governo Lula é um fracasso. Então, imagina isso, né? Então, com esse número, aí ele vai lá e tenta fazer essa ceninha. Eu acho que ele disse que está tomando remédio para tentar, talvez, aquela história, né? De que o Bolsonaro disse que postou sem que estava usando remédio,
Acho que ele também fala merda, mas não, porque eu estava tomando remédio, sei lá. Mas, assim, eu acho que tudo que diz respeito a esse desgoverno é um caos. A gente já tem percebido na periferia que as pessoas estão muito arrependidas, né, da letra que fizeram, né, porque já tem muitas pessoas sem Vale Gás, tem muitas pessoas já na associação pedindo lá que tiveram Bolsa Família cancelada e várias outras coisas, sem contar o custo da gasolina, que rapidamente vai chegar para os outros preços, porque as mercadorias no Brasil são transportadas, apesar dele estar segurando o preço do diesel, em algum momento isso vai estourar. Então, assim, ele está tendo que passar a ideia do coitadinho, pobrezinho, velhinho, está doente, tenho energia, mas não tenho, e abraça a mulher, eu vou resolver seu problema. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Resolver problema de gente pobre não é com esse cara. Isso eu garanto para vocês, ele só vai fazer aumentar os pobres. Então fica nesse teatro todo, nessa balela toda. No fundo, as pesquisas dizem que o governo dele é um fracasso. Isso está na cara também do Congresso, não conseguiu aprovar nada. E eu acho que essa é a grande função agora do Congresso, né? Se tem uma função que os partidos e tudo tem que ter nesse momento, é a função muralha, sabe, Timóteo? Muralha. O que vocês são? A gente é a muralha. Quando ele tentar vir, a gente está aqui, ó, para não deixar passar. Já será um grande feito para o Brasil não deixar nada das loucuras que esse homem quer entrar no nosso país irem para frente. Vamos lá, pessoal, uma boa notícia, viu? São 9h38, oposição reage a Moraes e apresenta projeto para criar o crime de censura. Aplausos, eu gostei desse negócio. De verdade, um grupo de 57 deputados na Câmara protocolou o PL 2501, atenção, viu? Em reação à decisão na quarta do ministro Moraes do STF de censurar o Telegram ao determinar que a plataforma de mensagens apagasse artigo de opinião contrário ao 2630. Cadê, Felipe? Coloca aqui, ó. Tati Mandelli, o que você achou dessa PL aí para criminalizar a censura? Eu achei sensacional. Eu tô com a Vanessa, eu acho que é isso que o parlamento vai ter que fazer cada vez mais. Eu digo mais, sabe, Timóteo? Eu fiquei muito animada com a notícia que veio do Chile essa semana. Quer dizer, o Chile foi discutir a sua Constituição, que, diga-se de passagem, é até melhor que a nossa, foi discutir essa Constituição e fez uma Constituição de esquerda, foi rechaçada pelo povo, que elegeu uma nova Constituição e agora é 70% de direita. Deve sair uma Constituição que vai colocar o Chile no lugar por vários anos, apesar de terem perdido a presidência para aquele primo do Boulos. Mas, assim, e eu acho que talvez no Brasil a gente tenha que começar uma discussão nesse nível, sabe? Que Constituição é essa que deu esse poder ilimitado a pessoas que nunca foram eleitas? Esse negócio está muito errado. Ele está errado no princípio, tá entendendo? Eu nunca elegi o Gilmar Mendes para nada, nem o Alexandre de Moraes, nem a Carmen Lúcia, nem muito menos aquele Barroso. Nunca ninguém elegeu essa gente. E essa gente hoje se acha dona da Constituição. Que raio de Constituição é essa que deu poder para essa gente? Eu acho que nós temos que discutir o buraco ainda mais embaixo, sabe? Acho que os deputados deviam propor, eu estou com isso, uma nova Constituição. É para dar um grande reset, vamos dar um grande reset mesmo, vamos acabar com essa Constituição. Deu poderes para um órgão que não deveria tê-lo. Não deveria ter poder. E eu tenho muita preocupação com essa Constituição, parece que ela foi pensada assim pela esquerda, em 1988, em vez de ser libertária, para nos jogar no colo do STF, para depois de 20 anos, com todo o STF na mão deles, de repente agora eles resolverem dar uma de Venezuela. E de repente acabar com a nossa liberdade, com a nossa liberdade de expressão, ou acabar até com o parlamento. Então eu vejo com muito bons olhos qualquer tipo de iniciativa do parlamento em favor de si mesmo. Porque daqui a pouco o que não vai existir mais é o poder legislativo. Porque se eles legislam uma coisa e o Supremo entende diferente, ora eu voto impresso, que já estava aprovado. E até hoje o povo brasileiro não viu. Não viu por quê? Não viu porque o Supremo não deixou. Então que raio de Constituição é essa que deu tanto poder ao um sistema de pesos e contrapesos, onde um é dependente do outro, no caso o Senado e o STF, um na mão do outro, quer dizer, os parlamentares na mão do Supremo e o Supremo na mão dos parlamentares fazendo pressão. Então, quer dizer, nesse esquema de pressão, com pressão, só uma pessoa se lasca.
o povo brasileiro. O povo brasileiro não tem poder nenhum. A gente viu isso durante o governo Bolsonaro. Então, quer dizer, a gente pode votar até o presidente que o povo quer. O que adianta se eles continuam legislando pelo povo ou passando de trator por cima de decisões do parlamento? Então, eu acho que essa é uma excelente iniciativa, mas que venham outras, no sentido de criar uma comoção popular para entender que essa nossa Constituição de 88 ela é muito perigosa, porque ela deu poder para 11 pessoas que nunca foram eleitas. E isso não pode dar certo. Não pode dar certo. Nós criamos uma classe política dentro do judiciário, porque nem juízes alguns são. MST diz que foi barrado em evento com Lula na Bahia. Coloca as risadas aí. Eu acho a mesma coisa que a Vanessa. Eu acho que isso é porque o desgaste é tão grande, a Bahia já está conhecida como o lugar onde as invasões estão permitidas pelo governo do PT, que não está fazendo aqui no estado nenhum tipo de repressão. Eu acho que isso já é uma notícia nacional, assim como é uma notícia nacional que é daqui mesmo, que saiu a Frente Anti-Invasão de Terra, que a gente até entrevistou na semana passada. Então, acho assim, como a gente fez esse movimento do agro e todo o ataque que o Lula está fazendo ao agro o tempo inteiro, então, assim, o desgaste era muito, pediu para, nesse evento, segurarem um pouco. Agora, o que me chama a atenção, Timóteo, é o tamanho do palavrão. Como é que é? Plano plurianual. Plurianual, é. Do que se trata exatamente? Ninguém sabe. É plano que nunca ninguém viu. Esse governo não tem projeto. Ainda está discutindo o que pretende democraticamente fazer com o Brasil. As pessoas estão morrendo de fome, estão aí sem emprego, eles ainda estão conversando. É por isso que eu não acredito na esquerda. A esquerda é incapaz de fazer um plano e cumpri-lo. É incapaz sequer de elaborá-lo. Aí fica nessa conversinha, estamos no plano plurianual, vamos ali, parece que a Margarete Menezes foi para trazer a lei Paulo Gustavo, que, diga-se de passagem, foi aprovada no governo anterior. Então, assim, que absurdo, que porra de plano é esse? Que eles não sabem nem para onde vão, não sabem se vão para a esquerda, se vão para um lado, se vão para o outro, se são a favor de invasão de terra, de reforma agrária, não conseguem dar um título, é uma esculhambação. E aí fica com esses títulos bonitos para a imprensa. Não, o Lula veio aqui discutir o plano. E tem hora para discutir, meu filho. Já está 5 anos no governo, começa a executar alguma coisa, começa a fazer uma diferença para a população, porque até agora esse governo só jogou contra o povo brasileiro. Essa que é a verdade. Desde o pequeno até o grande. Expulsou o capital, expulsou o emprego, tem fábrica fechando, tem loja fechando. Tem um monte de coisa acontecendo e eles estão discutindo. Ah, meu filho, vai discutir o quê? A essa altura? A essa altura, começa a executar alguma coisa que preste. Senão não vai dar para manter a narrativa muito tempo. Até os jornalistas passadores de pano já estão sem argumento. E aí hoje de manhã, qual é a matéria? Ah, o cara responsável por pegar as joias teve mandar... Ele de novo é o Bolsonaro. O tempo todo não tem assunto, não tem nada para dizer. Aí tem que falar alguma coisa de alguém que está ligado ao Bolsonaro. Imprensa tradicional encheu o saco. Ninguém mais quer saber disso. Com joia ou sem joia, que diferença faz para o povo brasileiro? Nada. É só cortina de fumaça. Para esconder o quê? Um governo que ainda está discutindo o plano barará, que não vai para lugar nenhum. É isso que está acontecendo. Quer dizer, além de um ministério inoperante, porque nós temos dessa vez 37 ministérios inoperantes, ou alguém aí já viu algum plano mirabolante para salvar o turismo no Brasil, ou algum projeto para aumentar a industrialização, ou alguém já viu algum projeto desse que tivesse alguma relevância para o povo brasileiro? Ninguém viu. Sabe por quê? Porque não tem. São gente que não sabe nem o que está fazendo. E hoje é ministro. Essa que é a verdade. Macron pediu uma pausa nas regulamentações ambientais da União Europeia. Segura um pouco a onda, em esforço para reindustrializar a França. Estão precisando, né? Estão precisando de dinheiro. Então, acabou. Uma pausazinha, viu, Greta? O Macron está enfrentando uma série de problemas internos na França. A gente sabe, tem visto protestos aí, final de semana sim, final de semana também, em quase toda a França. Ele foi eleito por uma parcela muito pequena de diferença do segundo colocado, também uma coisa complexa da gente entender aqui
né? Esses menos de 1% de diferença aí que rolaram no mundo, né? Mas, assim, e o Macron acabou ficando por mais um mandato, apesar de estar super desgastado, nesse segundo mandato não consegue cumprir nada que prometeu, a única chance de permanecer onde está é recuar. E parece que é isso que ele está fazendo. Ele está recuando da própria hipocrisia dessa Agenda 2030, dessa agenda ambiental, que não tem nada de urgente, que o importante mesmo é gerar escassez e concentrar o poder na mão de poucos. A gente sabe bem que essa agenda globalista, da qual o Macron é talvez o maior garoto propaganda, é um engodo para toda a população brasileira. Brasileira não, mundial, né? Porque toda essa conversa dele vem trazendo um aspecto muito ruim para o planeta, porque países, por exemplo, o Brasil, só bota na atmosfera 3% dos gases de efeito estufa. Então, não faz sentido, num país continental como o Brasil, a gente ter legislações como essas que a Marina agora está louca para aprovar, que foram inspiradas aí no Macron, para tentar regular a produção de CO2 no Brasil, porque, na verdade, isso não é um problema nosso, isso é um problema da China. Então, eu deixo de fabricar no Brasil e compro produto chinês, sendo que a China é quem produz 30% dos gases. É uma coisa sem sentido, Timóteo. A questão ambiental é os globalistas passam pano para a China, porque vai poluir, é melhor poluir lá do que poluir cá, continuam comprando os produtos que poluem o mundo sem nenhum pudor. E aí impõem para seus próprios cidadãos uma agenda extremamente nefasta, que é o caso da Europa, e o que eles querem fazer nos países subdesenvolvidos. Porque propor essa agenda para quem ainda precisa se industrializar, como é o caso do Brasil, e que não é um grande problema mundial, é um abuso de autoridade, na verdade. É um assunto bastante complexo, mas o que eu gosto de saber dessa história toda é que eles estão sendo obrigados a recuar. Eles vão ser obrigados a recuar. O Greenpeace, a Greta, o Leonardo DiCaprio, tudo isso, o nome disso é marketing, porque essas ONGs é o que movimenta milhões no mundo, bilhões de dólares, de doações e tudo isso, e quanto maior a propaganda, quanto maior o barulho, não tem problema, a gente diz e manda a imprensa repetir que tem girafa e hipopótamo pegando fogo na Amazônia. E aí todo mundo acha que é bacana. Essa que é a verdade. O absurdo vira uma coisa ok. Enquanto isso, no Brasil, bem lembrado pelo Gabriel, além da Amazônia, nós tivemos recorde aí de devastação do Cerrado brasileiro também. Mas isso não é problema da Marina, ela está mesmo querendo regular nós da indústria, a produção, sabe? É que dá mais ibope, porque em termos de competência, é outra mulher fazendo vergonha no Ministério do Lula. Sobre os republicanos, Ademir colocou, voltou atrás sob pressão. É verdade. Sim, eu tô com medo claro. de que... Mas voltou. Eu tô com medo como é que vai funcionar, né? Se não vai voltar novamente atrás aí na próxima terça. Vamos ficar atentos e fazer pressão. O Henrique, ele disse o que? Verdade, Tati. Fale aí o que ele escreveu. Verdade, Tati Mandelli. Fomos roubados, em plena luz do dia, com os criminosos dançando e fazendo de gato e sapato o honrado cristão e batalhador povo brasileiro. É inadmissível. Faça um recorte. Faremos aqui o recorte. Ouviu, Tati? Não, assim, eu queria só esclarecer do que se trata essa pressão dos republicanos, porque eu acho que é importante que a gente esclareça isso, né? A Vanessa falou até a segunda ordem, mas a gente precisa entender que, na verdade, os republicanos têm na sua base uma série de bolsonaristas que saíram, como eu, candidatos a deputado federal, estadual, nas últimas eleições. Alguns foram eleitos senadores, e isso faz parte hoje da base dos republicanos. E foi essa base que pressionou justamente o partido para ter essa posição, que, pelo que eu ouvi das lideranças, é irreversível, viu, Vanessa? É irreversível, o republicano já entendeu que ele faz parte da base da direita, dos conservadores, e se assim quiser se manter, e assim que ele está se vendendo, como o grande partido conservador do Brasil, tem se vendido dessa forma, ele vai precisar ir contra essas leis de censura, e eu vi ontem o presidente do partido dizer que o governo Lula não conte
com o apoio dos republicanos para as suas propostas. Então, eu acredito, e até porque acredito nisso, estou fazendo esse testemunho aqui, eu que vocês sabem, sou do Partido Republicano, acredito que isso seja uma posição que vai se manter, em parte, sim, por causa da pressão, e é importante os republicanos entender que nessa última eleição ele mudou um pouco a sua configuração, tanto de filiados como de parlamentares eleitos. Tati, um beijo para você, feliz Dia das Mães. Você volta quando? Remotamente, Obrigada, né, que você vai viajar. Eu estou indo para Los Angeles, estou muito orgulhosa. A minha filha menor, que tem 16 anos, ela faz moda na High School americana e vai ter o desfile de moda de encerramento da escola. E ela vai ser a designer do ano, né? Então eu estou super orgulhosa, estou indo Que legal, hein? para ver esse desfile dela, que é na quarta-feira, e aí por causa da diferença de fuso horário, que quando o programa abre aqui às 8, lá é 3 horas da manhã, é possível, mas se você quiser eu te acompanho à noite. E é isso, e quero dizer para todas as mães que isso que a Vanessa falou ainda há pouco é muito importante, sabe? Vai para dentro da escola, não deixa seu filho ser cooptado por essa gentalha que está querendo impor um pensamento único na cabeça de crianças. Você, como mãe, tem a obrigação de participar dos conselhos de pais, de estar o tempo todo dentro da escola, porque eu vou agora parafrasear uma coisa que fazia sentido na minha época. Tinha uma campanha publicitária que falava assim, eu não lembro de qual, acho que era do Gelol, e dizia assim, não basta ser pai, tem que... E agora é assim mesmo, não basta só ser mãe, tem que participar, principalmente da vida escolar dos nossos filhos, para que a gente possa ter um futuro melhor nesse país. E é isso que eles estão realmente querendo cooptar e destruir, são os valores, aqueles valores que tão bem nós mães sabemos quanto é importante ensinar para o filho o que é certo, o que é errado, o que é ética, o que faz sentido, o que está escrito, e a função que Deus nos deu aqui na Terra de melhorar esse planeta, não para nós, mas para todos. Então, isso que eu queria dizer a todas as mães, agora é hora da gente ouvir isso, não basta ser mãe, agora a gente vai ter que participar, e muito, porque é das mães que eu acredito que vai vir a grande revolução que vai mudar essa sociedade. Um grande abraço para todas as mulheres mães aqui do programa, um grande abraço para vocês aí. Beijo, Tati, obrigado, feliz Dia das Mães, parabéns pelo trabalho, e é isso aí.